Trabalho como caminhoneiro há 15 anos. Rodei o Brasil inteiro, conheci estradas que nem parecem no mapa direito. Passei em lugares que a maioria das pessoas nem imaginam que existe. Sempre achei que tinha visto de tudo nessas estradas. Até aquela noite, em uma rodovia secundária entre Cuiabá e Campo Grande. Era a minha segunda viagem naquela rota. Eu ainda não conhecia direito. Uma carga que precisava entregar antes do amanhecer. A estrada principal estava interditada por causa de um acidente com uma carreta. Então, eu peguei um desvio que um colega tinha me indicado. Uma estradinha asfaltada que cortava por fazendas e pequenos povoados. Nada muito diferente do que estava acostumado. Saí de Cuiabá por volta das 10 horas da noite. A carga estava bem distribuída, o caminhão estava rodando suave e eu estava fazendo um bom tempo. O problema é que essa estrada secundária não tinha posto de combustível. Quando percebi que o tanque estava baixando perigosamente, já eram mais ou menos 2 horas da manhã e eu estava no meio do nada. Eu vi uma luz de posto de gasolina à frente e agradeci aos céus por isso. Era um desses postos pequenos de beira de estrada, com apenas duas bombas e uma lojinha que vendia o básico. Tinha um rapaz novo no caixa, com uns 20 e poucos anos, que parecia nervoso. Enquanto pagava, notei que o rapaz olhava constantemente para fora através da vitrine. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, mas que tinha acontecido umas coisas estranhas na região nos últimos dias. O jovem contou que o dono do posto, que morava nos fundos com a família, tinha ouvido barulhos estranhos durante a madrugada. Passos pesados rondando o estabelecimento, mas quando acendia as luzes externas, não via nada. Na noite anterior, tinham encontrado marcas grandes de patas na areia ao redor de dois tanques pequenos de óleo. Agradeci pelas informações, voltei ao caminhão e segui viagem. Ainda tinha umas 3 horas de estrada pela frente. A rodovia continuava deserta, de vez em quando passava um carro aqui, outro ali, na direção contrária. Mas no geral era só eu, o ronco do motor e a escuridão dos dois lados da pista. Passei por duas cidadezinhas pequenas, ambas completamente apagadas naquela hora da madrugada. Foi depois da segunda cidade que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Primeiro, percebi que um cheiro forte entrava pela cabine, mesmo com as janelas fechadas e o ar-condicionado ligado. Era um odor animal muito intenso, como de bicho molhado. Pensei que podia ser carniça na beira da estrada ou um gado morto em alguma parte próxima. Depois comecei a ver uma sombra grande se movendo na mata fechada, que margeava a BR. No começo achei que fosse só impressão minha, efeito dos faróis nas árvores, mas aquela sombra parecia acompanhar o caminhão, sempre mantendo a mesma distância, sempre a mesma altura em relação à cabine. Era como se alguma coisa grande estivesse correndo paralelo ao caminhão, escondida entre as árvores. O cheiro ficou ainda mais forte, tão forte que chegava a dar náuseas. Abri a janela para ver se melhorava, mas piorou. Era como se a fonte daquele fedor estivesse bem próximo ao caminhão. Eu comecei a escutar um barulho frenético de bater de palmas perto do caminhão. A princípio vi que era uma sombra, um vulto muito grande correndo quase ao lado do caminhão, mas não deu para ver direito o que era. Eu acelerei um pouco mais, tentando deixar aquela área para trás o mais rápido possível. Mas os barulhos continuaram sempre acompanhando o ritmo do caminhão, e a sombra na estrada ficou mais visível e mais definida. Eu pude ver que era grande, do tamanho de um cavalo. Então aconteceu a primeira coisa que me fez ter certeza que eu não estava lidando com um animal comum. A criatura saiu do acostamento. Apareceu nas laterais da pista, correndo na mesma velocidade do caminhão. Eu estava fazendo uns 80 quilômetros por hora e aquela coisa acompanhava sem dificuldade. Eu consegui ver rapidamente pelo retrovisor externo. Era escura e meio peluda. O meu coração disparou. 15 anos de estrada e eu nunca tinha visto um ser como aquele.
A criatura correu ao lado do caminhão por uns 200 metros e depois voltou para a mata. Eu pensei que tinha me livrado dela, mas eu estava enganado. O cheiro forte continuou e os sons voltaram agora vindos da frente. Ela tinha contornado por dentro da mata e estava me esperando mais adiante. Eu vi uma curva à frente e reduzi a marcha. Foi quando a criatura apareceu no meio da pista. Estava parada bem no centro da estrada, iluminada pelos faróis do caminhão. Consegui ver com clareza pela primeira vez. Era um bicho imenso. Não sei dizer a altura exata, mas estava sobre as patas traseiras. Não era muito peludo, mas o pouco de pelo que tinha era meio castanho. A cabeça era semelhante à de um pastor alemão. E me olhava com uma expressão de puro ódio. Era como se aquela coisa estivesse esperando eu tentar passar por cima dela com o caminhão. E então fez algo que me deixou completamente apavorado. Bateu as patas dianteiras no asfalto como se fosse um touro fazendo ameaça antes de investir, e começou a andar em direção ao caminhão. Não caminhava como um quadrúpede normal. Andava em duas patas e, quando ficava ereta, caminhava quase como se fosse uma pessoa. Quando chegou a uns 20 metros do para-choque, parou novamente e soltou um rugido que fez o vidro da cabine vibrar. Foi quando tomei a decisão que me pareceu mais possível. Eu acelerei. Engrenei a primeira marcha e parti em direção à criatura, buzinando sem parar. Ela se preparou para o impacto, abaixando o corpo e estendeu as garras. Pensei que fosse pular sobre o caminhão ou tentar furar os pneus. Mas no último segundo, ela saltou para o lado, desaparecendo na escuridão da mata. Passei pelo local onde ela estava e continuei acelerando sem olhar para trás. O cheiro forte persistiu por mais uns 200 metros, depois foi diminuindo gradualmente. Os sons pararam. A sensação de estar sendo seguido também passou. Quando cheguei ao primeiro posto da estrada principal, era mais ou menos umas 7 horas da manhã. Parei, desci do caminhão e fiquei ali vendo se teve algum dano no para-choque ou se eu cheguei a bater naquele bicho. As pernas tremiam tanto que eu quase não consegui subir de volta no caminhão. Eu entreguei a carga no horário, voltei para casa e não contei para ninguém o que eu tinha visto. A partir dessa experiência que eu tive, eu nunca mais duvidei de histórias de lobisomem. Mas 3 dias depois, eu vi uma notícia no jornal local, ainda mais cabulosa. Uma fazenda na região onde eu tinha passado naquela noite havia sido atacada. Inclusive um homem ficou ferido e alguns animais também. Uns bois tiveram que ser sacrificados pela gravidade dos ferimentos. Segundo o homem que trabalhava como vigia, ele afirma que foi atacado por um demônio em forma de cachorro. As marcas sugeriam um animal de grande porte, com dentição atípica. A fazenda ficava exatamente na área onde eu tinha encontrado a criatura. Já conversei com outros caminhoneiros que fazem a rota Cuiabá-Campo Grande, e 2 deles me contaram experiências com algo parecido na estrada isolada da região e que muitas vezes também já viram assombração também. Uns disseram ter visto uma criatura grande atravessando a pista em uma madrugada, no final da década de 90. Outro afirmou que teve que fugir por causa de barulhos estranhos que vinham do mato durante uma parada para descanso. Nenhum dos dois teve coragem de falar abertamente sobre isso, assim como eu. Mas quando o assunto surge sempre de forma direta, percebo que não estou sozinho nessa experiência. Saudações a todos, eu me chamo Sávio. Eu moro no sul do Tocantins. Já faz uns 10 anos que eu tive essa experiência assombrosa. Meu irmão mais novo, Éder, morreu em um acidente automobilístico no ano de 2013. Ele tinha apenas 28 anos. Desde então, eu criei o hábito de visitá-lo no cemitério pelo menos uma vez por mês. Sempre levava flores, geralmente rosas brancas, que era a cor preferida dele, e ficava ali conversando com ele por alguns minutos, pois em vida nós tínhamos o hábito de conversar bastante.
O cemitério fica na parte mais antiga da cidade, cercado por casas simples e uma área comercial pequena. É um lugar tranquilo durante o dia, mas que sempre me causou um certo desconforto quando o sol começava a se pôr. Naquele sábado, eu cheguei ao cemitério por volta das 11 horas da manhã. O céu estava azul e fazia bastante calor. Eu fiz a minha visita normal ao Éder, troquei as flores velhas por rosas brancas que eu havia comprado na floricultura do cemitério. Eu rezei o Pai Nosso e fiquei ali sentado na beira do túmulo por cerca de 15 minutos. Quando me levantei para ir embora, eu caminhei devagar pelos caminhos de cascalho do cemitério. Sempre fazia isso. Eu não tinha pressa para sair. Foi quando estava quase chegando ao estacionamento que algo chamou a minha atenção. Entre algumas ervas daninhas, bem próximo ao portão de entrada, havia uma flor diferente, muito bonita por sinal. Era uma espécie de lírio, mas com uma coloração única, pétalas que iam do roxo escuro nas bordas até um branco perolado no centro. A flor estava perfeita, como se tivesse acabado de desabrochar e exalava um perfume doce e intenso. O estranho é que não havia nenhuma planta ao redor. A flor estava ali sozinha, como se alguém tivesse deixado cair. Olhei em volta procurando algum buquê ou arranjo próximo, mas não vi nada. Também não havia nenhum túmulo nas redondezas que justificasse uma flor daquelas. A flor era realmente bonita, e algo em mim sentia que seria desperdício deixá-la ali para murchar no sol. Eu não pensei duas vezes, me abaixei, peguei a flor e levei ela comigo. Cheguei em casa e coloquei a minha metade da flor em um copo com água na mesa da cozinha. O perfume dela era tão forte que se espalhava pela casa toda. A minha mãe, que morava comigo desde que meu pai faleceu, ficou encantada com a flor. Ela disse que nunca tinha visto uma cor tão bonita e perguntou onde eu tinha conseguido. Eu contei que tinha encontrado no cemitério perto do estacionamento. Ela não fez nenhum comentário especial. Apenas disse que a flor era muito bonita e que dava um cheiro gostoso na casa. Uma semana depois, para nossa surpresa, o enraizamento tinha dado certo, após eu cuidar da flor e fazer uns adubos para ela. Enfim, eu dei uma muda para minha mãe, que ficou radiante. Ela plantou em um vaso grande e colocou na varanda dos fundos da casa. Nos primeiros dias, tudo ocorreu normalmente. A flor original que eu tinha deixado na cozinha durou quase 2 semanas. A muda da minha mãe estava se desenvolvendo bem, com os botões aparecendo. Foi no final do mês que meu primo Michel veio me visitar. Michel é filho da irmã da minha mãe e mora em Tocantins. Ele sempre foi uma pessoa muito ligada em coisas espirituais. Frequenta centro espírita, lê sobre Umbanda, Candomblé, essas coisas. Algumas pessoas da minha família acham ele meio esquisito por causa disso, pois a maioria é de religião diferente. Mas eu sempre respeitei suas crenças. Ele havia chegado na quinta noite e ia passar o final de semana conosco. No sábado de manhã, estávamos tomando café na cozinha quando ele notou esse perfume e perguntou de onde vinha. A minha mãe, toda orgulhosa, o levou para ver a planta. Assim que viu a flor, o Michel ficou um pouco preocupado. Perguntou de onde tinha vindo aquela planta, e eu contei toda a história para ele. Contei que havia achado no cemitério. O Michel me ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais preocupada. Bem, quando eu falei para ele, ele disse que eu precisava me livrar dessa planta imediatamente. Disse para eu pegar tanto a muda da minha mãe quanto qualquer resto da flor original que tivesse em casa, colocar tudo em um saco preto bem fechado e jogar fora, de preferência longe da casa. Perguntei o porquê, e ele me explicou que flores encontradas em cemitérios, principalmente quando estão sozinhas e sem explicação, costumam pertencer a trabalhos espirituais. Segundo ele, alguém havia deixado aquela flor ali como parte de um ritual ou oferenda, e ao pegar a flor, eu tinha interferido em algo que não me dizia respeito. Ele disse que o dono espiritual daquela oferenda ia vir cobrar o que era dele.
e que isso poderia trazer problemas sérios para mim e a minha família. Falou sobre pessoas que pegaram coisas de cemitérios e começaram a ter pesadelos, doenças estranhas, azar na vida, esse tipo de coisa. Eu escutei o que ele disse, mas para ser honesto, eu não levei muito a sério. A minha mãe também não deu muita importância. Ela disse que era uma flor muito bonita para jogar fora, que não fazia sentido se livrar de uma coisa tão bela por causa de uma superstição. O Michel insistiu bastante. Chegou a ficar irritado com a nossa insistência, mas acabou desistindo de tentar nos convencer. Ele foi embora ainda preocupado, pedindo para eu pensar no que ele havia dito. A primeira semana depois da visita do Michel passou sem nada de anormal. A flor da minha mãe continuava crescendo e perfumando. Eu até cheguei a esquecer completamente do aviso do meu primo, mas as coisas começaram a sair de controle. A minha mãe começou a reclamar que não estava conseguindo dormir direito. Dizia que estava tendo pesadelos todas as noites, sempre com o mesmo homem. Segundo ela, era um homem sempre vestido de preto, que aparecia do lado de fora da janela do quarto dela e ficava parado lá, apenas observando ela dormir. No sonho, ela acordava e via um homem na janela, mas quando tentava se mover ou gritar, não conseguia. Ficava paralisada na cama, apenas assistindo aquela figura sinistra, observando ela. O homem nunca entrava no quarto, nunca falava nada, apenas ficava ali imóvel. Ela acordava de manhã exausta, como se não tivesse dormido nada. Começou a ficar com medo de ir para o quarto, adiando a hora de dormir o máximo que conseguia. Inicialmente achei que eram apenas os pesadelos comuns. A minha mãe estava com 67 anos na época, havia passado por alguns problemas de saúde no ano anterior e pensei que podia ser ansiedade ou algum efeito colateral de algum medicamento. Mas os pesadelos continuaram noite após noite, sempre iguais, e minha mãe começou a ficar visivelmente abalada. Ela sempre foi uma mulher forte, decidida. Estava ficando nervosa, assustada, com medo de escurecer. Foi na terceira semana que eu mesmo comecei a notar coisas estranhas. Eu sempre fui de sono pesado, desde criança, quando dormia. Quando dormia, não acordava nem com bomba, mas naquela noite, por volta das 3 horas da manhã, eu acordei assustado. Comecei a ouvir passos no meu quarto. Eram passos como de alguém usando sapatos de couro. O som vinha do canto do quarto, perto do guarda-roupa, e se movia lentamente em direção à cama. Meu coração disparou. Eu abri os olhos devagar e olhei na direção de onde vinha o som, mas não via ninguém. O quarto estava escuro, apenas com uma luz fraca que entrava pela janela do pátio. Não havia ninguém ali, mas os passos continuavam. Eu fiquei paralisado sem conseguir me mover, apenas ouvindo aqueles passos se aproximando da minha cama. Eu me cobri todo de medo. O som era nítido e real, como se realmente houvesse alguém caminhando no meu quarto. Os passos pararam bem ao lado da minha cama. Eu senti como se alguém estivesse ali parado só me observando. Eventualmente eu consegui coragem suficiente para esticar o braço e acender a luz do criado mudo. Quando a luz se acendeu, não havia ninguém no quarto. Levantei, olhei embaixo da cama, abri o guarda-roupa e verifiquei atrás da cortina, mas não havia nada. Eu fiquei acordado o resto da noite, com todas as luzes acesas. Na manhã seguinte contei para minha mãe o que havia acontecido. Ela ficou ainda mais nervosa e disse que estava pensando em dormir alguns dias na casa da minha tia. Foi naquela mesma noite de sexta-feira que aconteceu o episódio mais assustador. Eu havia decidido dormir na sala, no sofá, com a televisão ligada baixinho. Eu pensava que talvez fosse impressão minha, ou algum barulho vindo da rua que eu estava confundindo com passos. Devia ser de madrugada quando eu acordei de novo, sentindo uma pressão no meu peito. Era como se alguém estivesse sentado em cima de mim, pressionando o meu tórax e dificultando a minha respiração. Tentei me mover, mas eu não conseguia. Era como se meu corpo estivesse paralisado do pescoço para baixo.
Conseguia mover apenas os olhos e respirar com muita dificuldade. Foi então que senti uma mão gelada se fechar ao redor do meu pescoço. A sensação era realmente física. Podia sentir os dedos pressionando a minha garganta, apertando devagar e cortando a minha respiração. Olhei desesperadamente ao redor da sala, mas não via ninguém. Apenas sentia aquelas mãos invisíveis me sufocando. Tentei gritar, chamar a minha mãe, mas eu não conseguia emitir som nenhum. A pressão no pescoço aumentou e eu comecei a sentir que estava desmaiando por falta de ar. Foi quando de repente tudo parou e a pressão no meu peito sumiu. A mão no pescoço desapareceu e eu consegui me mover novamente. Eu levantei em um salto grande. Acendi todas as luzes da casa e fui correndo para o quarto da minha mãe. Ela estava acordada, sentada na cama e tremendo. Disse que o homem de preto havia aparecido na janela novamente, mas dessa vez ele não ficou apenas observando. Ele havia batido na janela, como se quisesse entrar. Foi naquele momento que lembrei das palavras do meu primo. Tudo o que ele havia dito estava acontecendo. Contei para minha mãe sobre o que eu havia sentido na sala e sobre a sensação de estar sendo sufocado por mãos invisíveis. Ela começou a chorar e disse que não aguentava mais, que queria aquilo longe da casa dela. No sábado de manhã, bem cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, peguei a planta da varanda, arranquei da terra com raiz e tudo e coloquei dentro de um saco preto, um saco de lixo comum. Encontrei algumas pétalas secas que tinham caído atrás da mesa da cozinha e coloquei tudo no mesmo saco. Fechei bem o saco e dirigi até a saída da cidade, perto da rodovia que vai para Tocantinópolis. Joguei o saco em um terreno baldio, longe de qualquer casa. Quando voltei para casa, passei em uma loja de produtos religiosos e comprei um incenso de arruda. Acendi pela casa toda, em todos os cômodos, deixando a fumaça tomar conta do ambiente. Na noite de sábado, tanto eu quanto a minha mãe dormimos tranquilos pela primeira vez em semanas. Ela não teve mais pesadelos com aquele homem de preto, e eu não ouvi mais passos e nem senti mais presenças estranhas. Os dias seguintes foram completamente normais. Os pesadelos da minha mãe pararam completamente, e ela voltou a dormir bem. Eu também não tive mais nenhuma experiência estranha no quarto. Não tenho mais dúvidas sobre o que aconteceu naqueles dias. Eu nunca deveria ter pego aquela flor do cemitério e aconselho a você que me ouve a nunca fazer o mesmo. Ainda visito o meu irmão mensalmente no cemitério. Levo flores para ele. Converso com ele por alguns minutos. Mas agora, quando saio do cemitério, mantenho sempre os meus olhos fixos no chão, apenas para não tropeçar. Qualquer flor, pedra bonita ou objeto que eu encontro pelo caminho, eu deixo exatamente onde está. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like. Me diz aí de qual cidade você é para me mandar um abraço gigante para você. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Você não paga nada para se inscrever no canal. Olá, Bruno. Trabalho como caseiro, cuidando de propriedades rurais no interior de Goiás. Essa experiência que eu vou contar não foi tão recente, mas também não faz tanto tempo assim que aconteceu. Meu serviço é ficar sozinho nos ranchos, cuidar da manutenção, vigiar o patrimônio e avisar os donos quando tem algum problema. E às vezes eu passo em casa também. Eu tenho uma mulher e 3 filhos, mas um deles já é grande também. Bem, eu morei em sítios isolados, fazendas abandonadas, lugares onde não vem quase ninguém por semanas. Sempre me senti seguro nessa vida até os 6 meses que passei em uma fazenda. A propriedade fica a uns 80 quilômetros de Jataí. O dono, João Carlos, me contratou porque ia passar uma temporada em São Paulo cuidando de negócios da família e não queria deixar a fazendinha vazia. Ele usava aquela fazenda para passar o fim de semana, ou às vezes para fazer aniversário, fim de ano, essas coisas. Mas geralmente ele morava no centro de Jataí. Bem,
Era uma propriedade grande, com uma casa-sede bem confortável, alguns galpões e muita mata preservada ao redor. Cheguei lá no mês de novembro. João Carlos me mostrou a casa, explicou sobre o gerador, a bomba d'água e me passou uma lista de tarefas básicas de manutenção. Havia uma casinha também que ele disse que era a casa onde eu podia ficar. Era uma casa bem confortável e tinha de tudo. Ali eu não ia precisar me preocupar com geladeira, fogão, tinha de tudo. Enfim, ele disse que ia voltar depois de 6 meses e que eu podia ligar para ele se precisasse de alguma coisa. A propriedade mais próxima ficava a uns 15 quilômetros de distância. Os primeiros 2 meses foram tranquilos. Fazia as tarefas de manutenção e vigiava a propriedade contra roubos. À noite, assistia à televisão ou eu lia a Bíblia. Era uma vida sossegada, exatamente o que eu estava procurando. Mas aquela vida sossegada estava prestes a mudar. Eu comecei a ouvir barulhos durante a noite. Eram sons que vinham de fora da casa, como se algo pesado estivesse caminhando ao redor da propriedade. Uma noite, por volta das 2 horas da madrugada, ouvi um arranhão na parede. Era um arranhão do lado de fora. Levantei da cama e acendi a luz do quarto, mas o som parou na mesma hora. Comecei a ficar mais atento durante a noite. Deixava uma lanterna ao lado da cama e às vezes me levantava para olhar pelas janelas quando ouvia os barulhos, mas nunca conseguia ver nada. Só ouvia os passos pesados se afastando quando acendia as luzes. As pegadas ao redor da casa ficaram mais frequentes. Aparecia principalmente perto da cozinha e do banheiro e lugares onde havia água corrente. Uma semana depois aconteceu algo que me deixou realmente preocupado. Estava assistindo televisão na sala por volta das 10 horas da noite, quando ouvi um som que nunca tinha ouvido antes. Era um uivo que vinha da mata próxima à casa. Eu desliguei a televisão e fiquei escutando. Peguei a lanterna e fui até lá fora para tentar localizar de onde vinha o som. Eu fiquei vendo uns 10 minutos, mas não vi nenhum animal. Quando eu voltei para dentro de casa, eu notei que tinha esquecido de trancar a porta da cozinha. Eu estava me preparando para dormir quando eu me lembrei. E essa que foi a minha sorte. Foi isso que salvou a minha vida. Eu sempre trancava todas as portas antes de escurecer. Era um hábito que eu tinha desenvolvido depois de anos morando sozinho em fazendas. Mas naquela noite, por algum motivo, eu tinha esquecido da porta dos fundos. Eu fui até a cozinha e quando estava prestes a girar a chave na fechadura, ouvi um som do lado de fora que me gelou. Era uma respiração pesada e rouca, bem próxima à porta, como se alguma coisa grande estivesse encostada do outro lado da madeira, respirando com dificuldade. Eu fiquei sem me mexer, tentando não fazer barulho. Ouvi passos pesados se afastando da porta, contornando a casa. Eu resolvi ver por um pequeno basculante da cozinha. Deu tempo de eu ver uma criatura saindo de perto da porta. Era uma besta enorme. Eu a vi de costa. Se eu não tivesse chegado a tempo, aquela coisa poderia chegar, abrir a porta e me atacar lá dentro da casa. Eu esperei uns 5 minutos antes de trancar a porta e colocar uma cadeira encostada nela. Naquela noite não consegui dormir direito. Por sorte, aquela criatura não voltou e tentou arrombar a casa. Eu liguei para o João Carlos e contei sobre as pegadas e sobre os barulhos noturnos. Ele me aconselhou a fazer barulho e acender as luzes se ouvisse algo, porque os felinos tinham medo de presença humana, e também para intimidar ladrões. Foi quando decidi começar a dormir com uma espingarda que João Carlos guardava em uma parte secreta da casa que ele havia me avisado. Eu nunca tinha usado uma arma de fogo antes, mas a situação estava ficando muito estranha para eu continuar desarmado. Na semana seguinte, por volta das 3 horas da manhã, eu acordei após escutar um som de um bicho fuçando por debaixo da porta da sala. Peguei a espingarda e abri a janela do meu quarto de fininho para pegar aquele bicho de surpresa.
Quando cheguei do outro lado, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Eu tentei engolir o medo com um esforço muito grande e gritei para a coisa ir embora. Ela me olhou, ela parou e ficou me olhando. Eu consegui dar um tiro certeiro, o suficiente para aquela besta sair correndo. Até onde eu me lembro, era um animal com a traseira toda empinada e uma cabeça muito feia, parecida com a de um porco. Eu fiquei tão nervoso que deixei a espingarda cair no chão depois que eu dei o tiro. Corri e pulei a janela trancando ela. No dia seguinte, eu liguei para o João Carlos e contei exatamente o que tinha visto. Disse para ele que eu não iria conseguir continuar trabalhando na fazenda se aquela situação persistisse. Durante os 3 dias seguintes, a criatura não voltou. Não ouvi mais barulhos. Era como se ela tivesse desaparecido completamente. Quando o João Carlos chegou, decidimos que eu sairia da fazenda no dia seguinte. João Carlos me pagou os 6 meses completos, mesmo eu saindo 3 meses antes do combinado. Eu saí de lá e nunca mais tive notícias daquela fazenda. Não sei o que ele fez depois, mas nem que me pagasse o dobro, eu voltaria a trabalhar ali de novo. O meu nome é Valber. Trabalhava como coveiro no cemitério em Santa Rosa do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei lá por 2 anos, de 2019 a 2021, e posso dizer que vi muita coisa nesse tempo. Antes de começar o que realmente me marcou, preciso explicar como era a minha rotina no cemitério. Eu chegava sempre às 7 horas da manhã e ficava até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. Aos sábados trabalhava em meio período e domingo eu tinha folga, caso não tivesse nenhum sepultamento. Meu trabalho incluía cavar sepulturas, fazer a manutenção dos túmulos, cortar grama, varrer os caminhos e ajudar nos enterros quando necessário. Era um trabalho pesado, mas honesto, e obviamente envolve algo muito delicado, que é o luto de alguém. O cemitério é um lugar antigo com túmulos que datam da década de 60. Tem uma parte mais nova onde fazemos os enterros atualmente, e uma parte antiga onde estão os jazigos de famílias tradicionais da região. De dia sempre tem movimento de pessoas levando flores e acendendo velas. Depois das 5 horas da tarde, quando fechamos para a visitação, o lugar fica completamente vazio e silencioso. Na época, eu morava em uma kitnet no centro da cidade, a cerca de 15 minutos do cemitério, isso de bicicleta. A minha ex-mulher tinha me deixado no ano anterior, levando nosso filho de 7 anos para morar com a mãe dela em Porto Alegre. Eu estava passando por um momento difícil, bebendo mais do que devia, e o emprego no cemitério foi uma oportunidade que surgiu através de um conhecido da prefeitura. O caso que vou relatar aconteceu no dia 16 de julho de 2021. Na segunda-feira anterior, tivemos o enterro de uma menina de apenas 6 anos, vítima de leucemia. O nome dela eu não vou citar por respeito à família. E lembro bem porque foi um dos funerais mais tristes que eu já presenciei. A família toda estava destroçada, especialmente a mãe, uma mulher jovem, de uns 30 anos, que chorava de uma forma que partiu o coração de qualquer um. Durante o enterro, a mãe da menina precisou ser amparada por parentes, porque não conseguia se manter em pé. Foi uma cena muito pesada. O pai da criança também estava abalado, mas tentava se manter forte. Era um casal simples de trabalhadores rurais, gente boa que não merecia passar por aquilo. A sepultura da menina ficava na parte mais nova do cemitério, praticamente no final do terreno, próximo ao muro. Após o enterro, como sempre acontece, o movimento no cemitério foi diminuindo logo ao longo da tarde. As últimas pessoas saíram por volta das 4:30 da tarde, e eu fiquei finalizando alguns serviços até as 5 horas. Tranquei os portões e fui embora para casa como de costume. No dia seguinte cheguei cedo para o trabalho. Era um dia normal com algumas visitas durante a manhã e a tarde, mas por volta das 6 da tarde começou a formar uma tempestade muito forte. O céu foi ficando escuro rapidamente e logo começou a chover pesado, com raios e trovões.
Como eu ainda tinha algumas ferramentas espalhadas pelo cemitério, resolvi recolher tudo antes de ir embora. Havia uma pequena sala no cemitério que servia como depósito e local de descanso para os funcionários. Ficava ao lado da sala de administração, próximo à entrada principal. Tinha também uma janelinha que dava vista para a parte dos túmulos. Quando a chuva apertou mesmo, por volta das 7 horas da noite, resolvi me abrigar nessa sala até a tempestade diminuir. Já tinha recolhido as ferramentas e trancado tudo o que precisava. Sentei na cadeira, peguei meu celular e comecei a ver algumas mensagens no WhatsApp. Tinha mensagem da minha mãe perguntando como eu estava e também do meu filho. A chuva estava muito forte, fazendo um barulho bem alto no teto. Os raios iluminavam o cemitério de tempo em tempo. Eu estava acostumado com aquele ambiente, mas confesso que a noite sozinho com aquela tempestade deixava o lugar mesmo assombrado. Estava há uns 20 minutos na sala quando ouvi batidas na porta. Foram batidas firmes, como alguém que realmente queria entrar. A minha primeira reação foi de surpresa, porque o cemitério estava fechado há mais de 2 horas e não deveria ter ninguém lá dentro. Pensei que pudesse ser meu colega de trabalho, que às vezes esquecia alguma coisa e voltava para buscar, ou talvez o vigia noturno, que começava o plantão às 7 horas. Levantei da cadeira e fui até a porta. Perguntei quem era, mas não obtive resposta. Apenas mais 3 batidas, um pouco mais forte dessa vez. Abri a porta e levei um susto tremendo. Ali na minha frente estava uma menina pequena, completamente encharcada pela chuva. A menina estava chorando como de quem estava com muito medo ou muito perdido. Ela olhava para mim e parecia assustada, sem dizer nada. Como é que uma criança tinha entrado no cemitério? Os portões estavam trancados, o muro era alto, e além disso, que criança ficaria perambulando sozinha em um cemitério durante a tempestade? A minha primeira preocupação foi com a segurança dela. Perguntei o que ela estava fazendo ali, onde estavam os pais dela, se ela havia se machucado. A menina só disse que tinha medo e que queria voltar para casa. Pensei que ela pudesse estar em choque. Talvez tivesse se perdido da família durante a tempestade e conseguido entrar no cemitério por alguma brecha no muro que eu não conhecia. Falei para ela que não podia ficar ali, que aquele não era um lugar para criança, especialmente à noite. Disse que ia ajudá-la a encontrar os pais, que íamos sair dali e procurar alguém responsável por ela. Mas quando terminei de falar, a menina saiu correndo na direção dos túmulos, desaparecendo na escuridão da chuva. Meu primeiro instinto foi correr atrás dela. Peguei a capa de chuva que estava em um armário, vesti rapidamente e saí no meio da tempestade. Eu gritei para ela parar, que era perigoso correr no cemitério no escuro, mas ela continuou correndo entre os túmulos e eu a seguia tentando não perdê-la de vista. A chuva estava tão forte que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Os raios iluminavam o cenário de forma intermitente. Eu corria tentando alcançar a menina, mas ela parecia ser mais ágil do que eu e carrega uma barriga de chope bem grande. Segui ela por alguns minutos, atravessando diferentes quadras do cemitério. Chegamos até a parte mais nova do cemitério, na área onde normalmente fazíamos enterros mais recentes. A menina se escondeu atrás de uma sepultura. Consegui ver o local onde ela se abaixou e caminhei na direção dela, pedindo para ela sair. Quando contornei a sepultura onde a vi pela última vez, não havia mais ninguém. Simplesmente ela desapareceu. Procurei ao redor, olhei atrás de outros túmulos próximos, chamei por ela, mas nada, ela sumiu. A chuva ainda continuava caindo, bem forte, e eu estava completamente encharcado, mesmo com o capo. Foi quando olhei para a lápide da sepultura onde a menina tinha se escondido. Foi quando eu notei algo que quase fez a minha pressão cair. Era a sepultura da menina, a mesma menina de 6 anos, que tínhamos enterrado dias atrás. Vi também a pequena foto na lápide e reconheci imediatamente o rosto. Era exatamente a mesma menina
que tinha batido na porta da sala alguns minutos antes. Eu voltei correndo para a salinha, trancando a porta. Eu estava tremendo, não sabia se de frio ou de medo. Peguei uma toalha velha que tinha no armário e tentei me secar um pouco. Eu fiquei na sala até a chuva diminuir por volta das 9 horas da noite. Quando finalmente saí do cemitério naquela noite, eu olhei várias vezes para trás antes de trancar os portões. Pedalei para casa mais rápido que o normal. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente no trabalho. 2 semanas após o incidente, decidi acender uma vela para a alma daquela menina. Eu disse que sua vida nesse plano tinha chegado ao fim, que ela precisava entender isso e seguir seu caminho em paz. Foi mais ou menos isso que eu disse para ela, e fiz uma oração por ela também. Acho que funcionou porque nunca mais eu tive uma experiência como essa. O meu relato é breve, mas espero que gostem. Como disse anteriormente, eu trabalhei nesse cemitério poucos anos. Depois, eu consegui um emprego em outro lugar. O que vou contar aconteceu há 7 anos, quando eu fazia entregas regulares entre São Paulo e o interior da Bahia. Na época, eu tinha uma rota fixa que passava por várias cidades pequenas, e foi durante uma dessas viagens que eu conheci o seu Antônio. Seu Antônio era dono de uma pequena transportadora em Vitória da Conquista, e sempre precisava de caminhoneiros para fazer fretes para cidades menores da região. Ele me ofereceu um trabalho extra que parecia simples: levar algumas mercadorias até a cidade de Barra do Choça e depois seguir para 3 fazendas nos arredores. O pagamento era bom e eu aceitei na hora. Iniciei a viagem, cheguei em Barra do Choça no final da tarde de uma sexta-feira e descarreguei parte da mercadoria no depósito da cidade. Seu Antônio me tinha dado um mapa com 3 fazendas marcadas e explicado que eu deveria entregar o restante da carga no sábado de manhã. Como era fim de semana e eu não tinha pressa para voltar, resolvi dormir na cabine do caminhão mesmo, estacionado em um pátio. No sábado cedo, depois de tomar café em uma padaria local, peguei o mapa e parti para as fazendas. As 2 primeiras entregas foram tranquilas. Os fazendeiros estavam esperando conferir a mercadoria e assinar os recibos. Mas quando cheguei na terceira fazenda, o cenário foi diferente. A fazenda ficava numa estrada de terra que havia se tornado quase intrafegável por causa das chuvas da semana anterior. Meu caminhão atolou 2 vezes e eu tive que usar correntes nas rodas e paus para conseguir chegar até a cidade. Quando finalmente cheguei, não havia ninguém. A casa principal estava fechada e não havia sinais de movimento. Esperei mais de 1 hora encostado no caminhão, usinando de vez em quando, mas ninguém apareceu. Já estava pensando em voltar quando vi um homem vindo a pé pela estrada. Era um dos trabalhadores da fazenda que me explicou que o dono tinha viajado para Salvador e só voltaria na segunda-feira, e os outros funcionários tinham ido embora. Ele disse que eu poderia deixar a mercadoria no barracão que ficava a uns 2 quilômetros dali, seguindo uma trilha que saía dos fundos da sede. O problema é que o caminhão não passaria na trilha. O trabalhador sugeriu que eu descarregasse tudo em uma carroça que estava ali perto e ele mesmo me levaria até o barracão. Como eu precisava entregar tudo para receber o pagamento completo, acabei concordando. Transferimos as caixas para a carroça puxada por uma mula e seguimos pela trilha. A trilha era mais longa do que ele havia falado. Caminhamos por quase 40 minutos por uma mata meio fechada. O trabalhador, que se chamava Netinho, me contou que aquela parte da fazenda era pouco usada e que o barracão servia para guardar ferramentas e peças velhas de caminhão. Disse também que o fazendeiro estava pensando em vender aquela área porque ficava muito isolada. Quando chegamos ao barracão, já estava escurecendo. Era uma construção antiga feita de tijolos aparentes, com telhado de zinco e uma porta de madeira pesada. Netinho abriu o cadeado e acendeu uma lamparina a querosene que estava pendurada na parede.
Começamos a descarregar as caixas da carroça. Eram produtos de limpeza e alguns equipamentos agrícolas que o fazendeiro havia encomendado. Netinho me ajudou a organizar tudo em uma das prateleiras e depois saiu para arrumar a mula em uma árvore do lado de fora. Depois ele voltou novamente para me ajudar, e foi nesse momento que eu comecei a ouvir um barulho lá fora. Eu pensei que fosse algum animal, talvez um cachorro selvagem ou até mesmo a mula se coçando na parede. Eu perguntei para ele que barulho era aquele. Ele parou, prestou atenção e confirmou que era melhor sairmos. Ele disse que provavelmente eram porcos do mato que sempre apareciam por ali à noite procurando comida, mas eu percebi que ele ficou um pouco tenso quando falou. O barulho continuou e ficou mais forte. Agora parecia que algo estava tentando subir pelas paredes do barracão. Netinho apagou a lamparina e disse que era melhor a gente ir embora. Explicou que quando anoitecia por ali, era comum aparecerem animais selvagens e que não era seguro ficar. Saímos do barracão e Netinho trancou a porta rapidamente. O barulho havia parado, mas eu sentia que algo estava nos observando da mata. A mula estava inquieta, balançando a cabeça e tentando se soltar da corda. Netinho a desamarrou e começamos a voltar pela trilha puxando a carroça vazia. Não tínhamos caminhado nem 10 minutos quando ouvimos um estrondo vindo da direção do barracão. Era como se algo pesado tivesse caído no telhado de zinco. Netinho parou e olhou para trás, mas não conseguíamos ver nada por causa da escuridão e das árvores. Continuamos caminhando, mas agora a mula estava extremamente agitada. Ela parava a todo momento, empinava e se recusava a seguir em frente. Netinho teve que puxá-la com força e eu tive que ajudar também. Foi quando ouvimos passos pesados na mata, nos acompanhando paralelo à trilha. Netinho acelerou o passo e me disse para fazer o mesmo. A mula agora estava quase em pânico e ele teve que segurar firme a corda para ela não fugir. Não podíamos subir na carroça porque ela não tinha um espaço na frente para duas pessoas se sentarem ao mesmo tempo. Os passos da mata ficaram mais rápidos e mais próximos. Parecia que o que quer que fosse que estava ali estava tentando nos cercar. Netinho parou de repente e me disse para ficarmos em silêncio. Ficamos parados na trilha ouvindo. Foi nesse momento que ouvimos algo. Era um som que vinha de cima, das copas das árvores, como se algo grande estivesse se movendo de galho em galho, bem acima de nós. O barulho de galhos se mexendo e folhas caindo no chão era como se fosse um macaco. O Netinho largou a corda da mula e me disse para corrermos. A mula disparou na frente e nós dois saímos correndo atrás pela trilha. Eu ouvi os galhos se quebrando acima de nós, acompanhando nossa corrida. Era como se algo estivesse saltando de árvore em árvore, mantendo o mesmo ritmo da nossa fuga. Corremos por quase 5 minutos sem parar. Só diminuímos o passo quando vimos as luzes da sede da fazenda à distância. A mula havia parado perto da casa e estava tremendo. Netinho se aproximou dela devagar e conseguiu acalmá-la um pouco. Ficamos olhando para a trilha pela qual tínhamos acabado de sair. Não havia mais nenhum som vindo da mata. Netinho me disse que era melhor eu ir embora. Voltei para o caminhão sem falar muito. Netinho me ajudou a conferir se estava tudo certo com o veículo e depois se despediu rapidamente. Percebi que ele queria que eu fosse embora o quanto antes. Liguei o caminhão e comecei a viagem de volta para a estrada principal. Cogitei a possibilidade de ter sido um macaco ou outro felino grande, mas nunca havia ouvido falar de onças que pulassem de galho em galho daquela forma, se movendo tão alto e fazendo tanto barulho. Quando cheguei na estrada asfaltada, já era quase 8 ou 9 horas, não me lembro muito bem. Resolvi dirigir até a próxima cidade e eu dormi em um pequeno hotel. Não queria ficar sozinho na estrada depois do que havia acontecido. No domingo de manhã eu liguei para o seu Antônio e contei sobre a entrega. Não mencionei o que havia acontecido na volta, apenas disse que tudo havia ocorrido bem. Ele me agradeceu e me disse que o fazendeiro confirmaria na segunda-feira se havia recebido tudo direitinho. Na terça-feira,
Seu Antônio me ligou com uma notícia estranha. O fazendeiro havia voltado de Salvador e ido verificar o barracão. Todas as caixas estavam lá, mas o telhado do barracão estava parcialmente destruído. Parecia que algo pesado havia caído sobre ele várias vezes. Havia também marcas estranhas na parede externa, como se alguém tivesse tentado escalar o prédio com garras. O fazendeiro pensou que tinha sido vandalismo e chegou a cogitar registrar um boletim de ocorrência. Mas Netinho contou para ele sobre a nossa saída às pressas e sobre os barulhos na mata. O fazendeiro então me ligou diretamente, querendo saber mais detalhes sobre o que havia acontecido. Eu conversei com ele por telefone e contei tudo o que havia presenciado. Ele me disse que outros trabalhadores já haviam relatado coisas estranhas naquela área da fazenda. Por isso, ele mesmo estava pensando em vender aquela parte do terreno. Contou que cerca de 3 anos antes, um dos vaqueiros havia sumido naquela região. O homem havia saído de manhã para verificar alguns animais e nunca mais voltou. Encontraram o cavalo dele solto, mas nunca encontraram o vaqueiro. A polícia investigou, mas não chegou a nenhuma conclusão. Depois desse caso, outros funcionários começaram a relatar avistamentos estranhos. Diziam ter visto vultos grandes se movendo entre o matagal durante o dia e ouviam sons inexplicáveis à noite. Por isso, ninguém mais queria trabalhar naquela área da fazenda, e teve um deles que viu uma criatura toda escamosa com olhos que lembravam de um ET andando pela trilha de madrugada. Algumas semanas depois, soube através de seu Antônio que o fazendeiro havia vendido aquela parte da propriedade para uma empresa de reflorestamento. Aparentemente, ele não quis mais correr riscos e preferiu se livrar da área problemática. Já fiz muitas viagens pelo interior do Brasil e me deparei com todo tipo de animal selvagem, mas eu nunca presenciei nada parecido com aquilo. O que mais me incomoda é a sensação que tive de estar sendo observado, perseguido por algo sobrenatural, que sabia exatamente onde estávamos. Depois desse episódio, sempre que preciso fazer entregas em áreas muito isoladas, evito ficar até muito tarde. E quando algum cliente me pede para deixar mercadoria em locais afastados, como aquele barracão, eu sempre invento uma desculpa para recusar. Prefiro perder dinheiro a correr um risco de passar por algo assim novamente. Certa vez eu estava conversando com alguns amigos e familiares quando surgiu o tema de coisas sobrenaturais que vários de nós já vivenciamos. Uma das histórias me chamou muita atenção e por isso pensei em compartilhá-la aqui, já que é algo que ainda me deixa perturbado até hoje. Eu vou contar como se fosse em primeira pessoa. Isso não aconteceu comigo, mas sim com um amigo meu. Esse ocorrido aconteceu no ano de 2008. Na época, eu havia me mudado para um bairro mais afastado no centro da cidade, junto com a minha esposa e nosso filho de 12 anos. Estávamos nos adaptando à nova vida da região e explorando os arredores quando ouvimos falar de um pequeno povoado rural localizado a cerca de 60 quilômetros da cidade. Tratava-se de um lugar com aproximadamente 900 habitantes, conhecido por sua pecuária e por manter tradições rurais muito antigas. O lugar tem vastos pastos verdes que se estendem por colinas, criando uma paisagem muito bonita. Era famoso entre pescadores e pessoas que gostavam de acampar, pois há um rio e um ambiente muito tranquilo. Decidimos então ir até lá em um fim de semana prolongado para aproveitar a natureza e fazer uma pausa da vida urbana. Mal sabíamos que essa seria uma das experiências mais aterrorizantes de nossas vidas. A viagem durou cerca de 1h20. Fomos eu, minha esposa Helena e o nosso filho Mateus. Chegamos ao nosso destino já anoitecendo. Logo na entrada do povoado, encontramos alguns moradores locais que nos ofereceram informações sobre onde poderíamos acampar e quais eram os melhores pontos para a pesca. Um senhor chamado Júlio nos explicou sobre a região e nos deu várias dicas úteis. No sábado pela manhã, seguindo a orientação dos moradores,
percorremos algumas trilhas que levavam a córregos mais piscosos. O lugar realmente era muito bonito, com uma paisagem rural preservada e um ar puro que fazia bem depois de tanta poluição na cidade. Passamos o dia pescando e explorando a região, sempre acompanhados pelo Mateus, que estava adorando a aventura. Vale ressaltar que, entre as informações que os moradores nos passaram, houve um alerta específico sobre certas áreas de pasto que ficavam mais afastadas do povoado. Segundo eles, havia alguns proprietários de terra que não gostavam de visitantes e que poderiam reagir mal caso encontrassem estranhos em suas propriedades. O Júlio também foi bem claro ao dizer que era melhor evitar essas áreas, especialmente durante a noite. No entanto, as áreas próximas ao povoado eram consideradas seguras e acolhedoras. Naquela noite de sábado, decidimos acampar em um local que os moradores indicaram como sendo tradicional para essa atividade. Era uma área plana, próxima a um dos córregos, com acesso fácil ao povoado, caso precisássemos de alguma coisa. O interessante é que, naquele fim de semana específico, éramos os únicos visitantes na região, então tivemos total privacidade. Montamos a nossa barraca e preparamos um jantar no fogareiro. O Mateus estava empolgado com a experiência de acampar e ficou acordado até mais tarde, observando as estrelas e ouvindo o som da natureza. Por volta das 10 horas, ele finalmente foi dormir, e eu e a minha esposa ficamos conversando do lado de fora da barraca, aproveitando a tranquilidade do campo. Com uma conversa agradável que se estendeu até mais tarde do que o planejado, só fomos dormir por volta de 00:30. O Mateus já dormia profundamente e nós estávamos cansados do dia e das atividades do ar livre. Me lembro de ter comentado com a Helena como era relaxante estar em lugares longe de ruídos urbanos e que podíamos ouvir a natureza. Quando já estávamos dormindo, um som nos acordou. Parecia que alguma coisa estava se aproximando de nossa barraca. Parecia vir de uma distância média, talvez uns 50 metros da nossa barraca. Eu fiquei deitado prestando atenção, pensando que poderia ser algum bovino que havia se aproximado durante a madrugada. Sabia que na região havia muito gado solto, e não seria estranho que algum animal tivesse vindo beber água próximo ao rio. O som continuou e parecia vir de um bicho muito cansado. A minha esposa e meu filho continuavam dormindo profundamente. Decidi não acordá-los ainda, pensando que realmente poderia ser apenas algum animal da região, mas o som começou a me incomodar cada vez mais, principalmente porque não parava. Após uns 10 minutos ouvindo aquela respiração constante, resolvi dar uma olhada para fora. Me dirigi silenciosamente até a entrada da barraca e abri um pouco o zíper para tentar identificar o que estava causando aquele ruído. A noite estava bem escura, com poucas estrelas visíveis e nenhuma lua, o que dificultava a visão. No início, não consegui ver nada específico, apenas as silhuetas das árvores e arbustos ao redor da clareira onde estávamos acampados. Mas a respiração continuava, agora parecendo vir de um ponto fixo, como se o que quer que fosse estivesse parado, observando a gente. Foi então que eu consegui distinguir uma forma estranha, a cerca de uns 30 metros à nossa frente. Era uma silhueta alta, que parecia estar de pé, mas havia algo muito irregular em sua aparência. Eu não conseguia definir exatamente o que era, mas definitivamente não parecia ser como um ser humano. Aquela coisa estava completamente imóvel, mas a respiração pesada continuava vindo claramente daquela direção. Era como se algo estivesse ali parado, apenas nos observando no escuro. Eu fechei rapidamente o zíper e fiquei parado tentando não fazer nenhum barulho. Alguns minutos se passaram e a respiração continuou no mesmo ritmo. Não havia nenhum outro som, nenhum movimento, apenas aquela respiração. Era uma sensação muito perturbadora, como se estivéssemos sendo estudados por algo que não conseguíamos identificar. Depois de uns 15 minutos, resolvi acordar minha esposa. Contei a ela em sussurro sobre o som estranho que estava ouvindo e sobre a forma que havia visto.
Ela ficou preocupada e quis dar uma olhada também. Quando abrimos o zíper juntos com muito cuidado, a respiração ainda podia ser ouvida. Foi quando vimos um ser de corpo peludo com uma cabeça de cabrito olhando para a gente. Dessa vez, com os dois observando, conseguimos perceber mais detalhes. A forma era definitivamente bípede, com a altura de uma pessoa. A parte superior parecia muito grande em relação ao corpo, e havia uma projeção que se estendia para a frente, como se fosse um chifre no meio da testa ou algo similar. Fechamos o zíper e ficamos abraçados dentro da barraca, sem saber o que fazer. O Mateus continuava dormindo aparentemente sem ter sido perturbado por nada. Decidimos não acordá-lo para não assustá-lo, mas ficamos os dois em vigília pelo resto da madrugada, orando e pronunciando os salmos da Bíblia. Por volta de 1 hora depois, começamos a ouvir passos ao redor da nossa barraca. Os passos continuaram por cerca de 20 minutos, sempre ao redor da barraca, mantendo uma distância de uns 10 metros. Era como se a criatura estivesse nos circulando, mas sem se aproximar demais. Quando o sol começou a nascer, por volta das 6 da manhã, saímos da barraca para verificar o local. Os sons já tinham parado. Não encontramos pegadas humanas, mas havia marcas estranhas no chão, ao redor do nosso acampamento. Eram impressões que pareciam cascos de um cabrito andando em duas patas. As marcas formavam um círculo quase perfeito ao redor de onde havíamos dormido, sempre mantendo a mesma distância. Decidimos desfazer o acampamento imediatamente. Contamos para o Mateus que precisávamos voltar mais cedo por causa de compromissos, sem mencionar o que havia acontecido durante a noite. Ele ficou um pouco desapontado, mas ajudou a guardar tudo sem problemas. Antes de ir embora, passamos no centro do povoado para nos despedir do Júlio, que havia sido tão prestativo conosco. Resolvi comentar sobre os ruídos estranhos que ouvimos durante a madrugada, sem entrar em muitos detalhes sobre o que vimos. Mas o Júlio ficou desconfiado e percebeu que não estávamos falando a verdade. E então ele mesmo contou que há décadas atrás, os moradores da região falam sobre uma criatura que aparece nos pastos durante a madrugada. Segundo ele, é algo que tem o corpo de um homem, mas a cabeça de um cabrito, com um chifre no meio da testa e olhos que brilham no escuro. Os mais antigos dizem que um fazendeiro fez um pacto há muitos anos atrás com coisa ruim para ter sucesso na colheita. Dizem depois que ele ficou muito rico, mas não cumpriu a parte do pacto. E essa criatura foi enviada pelo próprio coisa ruim para cobrar a dívida com o fazendeiro e o matou. Desde então, a criatura ronda a região para impedir que ninguém chegue perto do local onde o pacto foi realizado. Júlio não nos contou antes para não nos assustar e porque também a criatura não costumava aparecer ali onde acampamos, mas agora ele avisaria para ninguém mais acampar naquela área. Disse que, embora nunca tenha acontecido nada grave, é melhor não arriscar, especialmente com uma criança junto. Também pediu para não espalharmos muito a história, pois poderia prejudicar o turismo da região. O Mateus nunca soube dos detalhes do que aconteceu e preferimos manter assim. Ele guarda boas lembranças da viagem e às vezes ainda pergunta quando vamos acampar novamente. Sempre inventamos algumas desculpas para adiar, pois sinceramente não temos coragem de repetir a experiência. Passaram-se mais de 8 anos desde aquela noite, e eu ainda lembro perfeitamente do que vimos. Não sei se era algo sobrenatural, algum tipo de animal desconhecido ou talvez uma pessoa com problemas mentais usando algum tipo de fantasia. O que sei é que eu nunca havia sentido tanto medo em minha vida.